Para facilitar de forma didática, eu quero te apresentar 21, sim, eu disse 21 informações importantes. 21 informações que vão te auxiliar na ministração da próxima lição. Então vamos à lição. Olá, irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e estou aqui mais uma vez para compartilhar contigo algumas ideias, algumas dicas, algumas reflexões, pontos que considero relevantes que podem te servir como subsídio para a ministração da próxima lição da Escola Bíblica, lição de número 4, que tem como título Os Atributos do Ser Humano. Afinal de contas, o que é atributo? Quantos atributos o ser humano possui? Apenas 4? Me diga outra coisa, criatividade é dom ou é atributo? E atributo são qualidades, são defeitos, são qualidades e defeitos, são apenas defeitos, são apenas qualidades? O que são atributos? Outra pergunta, a igreja é uma sociedade perfeita? Estas e outras questões, por certo, o professor vai conversar contigo em sala de aula. Então, vamos para algumas reflexões. Mas deixa eu te falar, a nossa lição está subdividida em 5 tópicos. Para facilitar de forma didática, eu quero te apresentar 21, sim, eu disse 21 informações importantes. 21 informações que vão te auxiliar na ministração da próxima lição. Então vamos à lição. Antes, porém, dê uma clicada aí no gostei, no sinozinho das notificações, para que você receba os nossos vídeos em primeira mão. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, ainda não curtiu a nossa página no Facebook ou ainda não nos segue no Instagram, está aí a oportunidade de você fazer isso. Se inscreva no nosso canal e seja mais um participante destes vídeos que semanalmente chegam até você. Vamos então à nossa lição e às nossas 21 informações. Então, como eu disse, eu tenho 21 informações para passar para você, informações estas que servirão como base, como subsídio, como uma meditação, como reflexões, para que você possa melhor ministrar a sua aula, a lição de número 4, os atributos de Deus. 21 informações. A primeira, o que é atributo? Atributo é o conjunto de características positivas. Atributo é o conjunto de qualidades do ser humano que o habilita para exercer os propósitos de Deus para com a criatura humana. Atributos são habilidades do ser humano para exercer o seu domínio no planeta Terra. Atributos são qualidades. Atributos são características positivas. Isso então quer dizer que atributos não são erros. Atributos são qualidades. Atributo também não são sentidos. O homem possui 5 sentidos: audição, visão, paladar, tato e olfato. Atributos não são sentidos. Atributos também não são características físicas. O homem pode ser gordo, magro, alto, baixo, bonito, feio, negro, branco, pardo, moreno. Essas são características físicas. Atributos são características morais, atributos são características espirituais, atributos são características pessoais que faz o homem ser distinto de todos os outros seres da face da terra. Atributos são um conjunto de características positivas, um conjunto de qualidades. Informação de número 2. Quantos atributos são?
São apenas os 5 citados pelo nosso comentarista ou existem mais atributos? Sim, existem mais atributos. Os 5 citados pelo nosso comentarista são apenas aqueles que colocam o homem em conexão direta com Deus, no sentido do homem cumprir o propósito de Deus em sua vida, que é dominar e viver sobre a face da terra. Os irmãos, os alunos, os professores podem observar, por exemplo, que os 5 atributos estão diretamente relacionados, conectados com a pessoa de Deus. É como se Deus transmitisse estas características diretamente para o homem. Se não, vejamos, o primeiro atributo da nossa lição é o atributo da espiritualidade. O homem é um ser espiritual porque ele recebeu de Deus o dom da vida. O dom da vida passou diretamente de Deus quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. O atributo da racionalidade, que é o tópico número 2. O homem é um ser racional e Deus é um ser racional, um Deus que pensa, um Deus que toma decisões. E Deus então transferiu, projetou no homem a racionalidade. Terceiro atributo, a sociabilidade. O homem é um ser social, não foi criado para viver sozinho, não foi criado para viver só. Mas Deus também é um ser social. Deus vive em harmonia e em comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vive em harmonia e comunhão com toda a legião angelical. Então, a sociabilidade é um atributo humano que, na verdade, é uma projeção do próprio Deus no homem. Quarto atributo e quarto tópico, a liberdade humana. O homem possui liberdade, ou em outras palavras, o livre-arbítrio para tomar decisões. Deus também, através da sua soberania, transferiu para o homem esta capacidade de tomar decisão, de fazer escolhas. É claro, no caso de Deus, Deus não tem livre-arbítrio. Deus tem mais do que livre-arbítrio. Deus tem soberania, mas o homem, ele possui livre-arbítrio dado por Deus. E a quinta e última característica, ou o quinto e último atributo abordado da nossa lição, é a criatividade humana. O homem é criativo. E por que o homem é criativo? Porque Deus é criativo. Porque o Senhor, nosso Deus, ele é criativo e criador. E mais uma vez repito, ele transferiu para o homem esta característica de ser um ser criativo. Então, a segunda informação é que são mais de 5 atributos, porém, estes 5 estão relacionados e conectados diretamente com a pessoa de Deus e a sua projeção na criatura humana. Terceira informação, os atributos do ser humano, eles se classificam de acordo com o propósito requerido. Nós já falamos sobre isso. No caso aqui da nossa lição, o propósito observado é que o homem cumpra a sua missão na face da terra. Logo, estes atributos aqui apresentados estão diretamente conectados com o propósito, com a missão do ser humano. Informação de número 4, a queda do homem, a desobediência do homem, o pecado do homem não anulou os atributos humanos. O pecado do homem não pegou Deus de surpresa e nem frustrou os planos de Deus. Os atributos do homem continuam presentes no homem. Alguns deixaram de ser usados, outros diminuíram o seu uso, outros continuam plenamente sendo usados, alguns outros até sendo usados de forma errada. Porém, o pecado, a queda, a desobediência não anulou os atributos humanos. Informação de número 5. Os atributos humanos podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. Sim, com a introdução do pecado no mundo, o homem passou também a usar os seus atributos
não apenas para o bem, não apenas para glorificar a Deus, não apenas para o seu bem-estar pessoal, mas o homem também passou a usar os seus atributos pessoais para o mal. Se fossem usados para o bem, seriam para glorificar a Deus. Porém, sendo usados para o mal, são usados apenas para atender os seus caprichos. Foi mais ou menos aquilo que Tiago falou. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, lá no finalzinho do livro, pelo capítulo 11 e 12, ele diz que no final de tudo, o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O pregador buscou o trabalho, a sabedoria, os prazeres e em nada ele encontrou satisfação. Por quê? Porque ele usava os seus atributos apenas para o seu bem-estar ou mesmo até apenas para os seus caprichos. E ele descobriu que o homem só se realiza quando usa os seus atributos para a glória de Deus. Sexta informação: os atributos abordados na lição apontam para Deus. Já falamos sobre isso, já citamos cada atributo e qual a sua relação, qual a sua conexão com Deus. Deus transferiu para o homem algumas características, portanto, os atributos da nossa lição apontam diretamente para a projeção de Deus no homem. Sétima informação: o homem é um ser espiritual que vive uma vida humana. A vida humana, para acontecer, para existir, ela depende intrinsecamente da relação tricotômica do homem. Ou seja, é necessário uma constante e plena harmonia e entrelaçamento do corpo, da alma e do espírito. Os três precisam estar juntos e unidos para que possamos afirmar que existe uma vida humana. Porque quando a alma e o espírito se separam do corpo, nós entendemos que houve a morte física, que é a separação da alma e do corpo. Quando o espírito deixa de atuar, nós entendemos que houve uma morte espiritual. E quando a alma e o espírito se desligam do corpo e seguem seu caminho eterno para a perdição, nós entendemos que houve uma morte espiritual. Então, o espírito humano, ou melhor, o homem, é um ser espiritual que vive uma vida humana. Oitava informação: por sermos espirituais, pelo fato da nossa vida ser espiritual, nós somente nos realizamos em Deus, só nos completamos em Deus. O homem tem um vazio dentro do coração, o homem tem um vazio dentro da alma do tamanho de Deus, e somente Deus pode completar este vazio. É por isso que o salmista diz no Salmo 42, versículo 1, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É por isso que Paulo diz no livro de Atos, capítulo 17, versículos 21 e 22, que todos nós somos a sua geração, todos nós existimos e nos movemos nele, é nele que nós vivemos e nos movemos. Então o homem, por ser um ser espiritual, ele só se completa em Deus. Nona informação: a espiritualidade humana, que é o assunto do primeiro tópico da nossa lição, ela foi sufocada pela introdução do pecado. O espírito humano deixou de atuar, porque nós aprendemos na lição passada que o espírito humano é aquele que nos coloca em conexão com o Criador, nos coloca em comunicação com Deus. O homem sem Jesus, ele tem o seu espírito humano simplesmente inerte. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios, capítulo 12, versículo 1, que nós, antes de aceitarmos a Jesus, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados.
Nosso espírito não possuía mais interação, porque nós não tínhamos contato com Deus. Quando aceitamos a Jesus, aí sim o nosso espírito é liberto e nós passamos então a ter contato com o nosso Criador. A espiritualidade humana foi sufocada, foi mortificada com o advento do pecado. E somente Jesus, entrando na vida do homem, pode perdoá-los dos pecados e ativar a ação do seu Espírito. É por isso que a Bíblia também diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Informação de número 10. Deus é racional e transmitiu esta racionalidade para a criatura humana. E o que é um ser racional? Ou melhor, o que é ser racional? Racional ou racionalidade é a capacidade que o homem tem de pensar, de distinguir, de formar ideias, de emitir opinião. Isto é racionalidade. Deus tem esta capacidade e transferiu também esta capacidade para a criatura humana. 11ª informação. A racionalidade e a espiritualidade estão harmonicamente entrelaçadas. Não há contradição, não há interferência negativa de uma para com a outra. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o nosso culto precisa e tem que ser um culto racional. É o que diz a leitura bíblica em classe da nossa lição em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional não é um culto que precisa da razão para entender. Sim, culto racional, na verdade, é um culto promovido pela própria razão. Nós cultuamos a Deus através do nosso intelecto, através da nossa razão. Nós não cultuamos de forma louca, nós não cultuamos de forma desvairada, nós não cultuamos a Deus fora de nós mesmos. Não. O culto a Deus é um culto racional, porque é a própria razão que promove este culto a Deus. Nós não precisamos entender o porquê, o como, porque foi a nossa própria razão quem promoveu, quem desenvolveu este culto. Foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 22. Vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que nós sabemos. Existe uma racionalidade na nossa adoração. Existe uma racionalidade no nosso culto a Deus. 12ª informação. O homem não foi feito para viver só. Estamos falando do tópico número 3, a sociabilidade humana. O homem, ele é um ser social. Ele não foi criado, ele não foi feito para viver só. Muito pelo contrário, de todas as coisas que Deus criou, a única coisa que Deus disse que não era bom era que o homem estivesse só. Deus não aprova a solidão, mas é bom atentar também para a 13ª informação. Solidão e solitude são duas coisas que parecem ser iguais, mas em sua essência elas são diferentes. Solidão é quando o homem percebe que necessita de complemento. Solidão é quando o homem percebe que sozinho ele não consegue nada. A solidão leva o homem para a depressão. A solidão leva o homem para a tristeza. Já a solitude é o ato do homem buscar um autoconhecimento. Às vezes, estamos no meio de uma multidão e não conseguimos
enxergar a nós mesmos, olhar para nós mesmos. Às vezes, nós precisamos de um momento a sós, um momento para refletirmos na nossa realidade, na nossa pessoalidade. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, ele possuía 3 discípulos íntimos. Jesus possuía um colégio apostólico com 12 apóstolos. Jesus possuía cerca de 70 missionários que ele enviava para pregar o evangelho do reino. A Bíblia diz que Jesus era seguido por uma multidão de cerca de 5 a 10 mil pessoas. Mesmo assim, em alguns momentos ou em vários momentos, Jesus buscava um lugar reservado para exercer a solitude, ou melhor, para meditar, para se encontrar com Deus, para orar, para se valorizar, para se autoconhecer. Todos nós, às vezes, precisamos de solitude. Deus gosta da solitude. Deus só não gosta da solidão, porque o homem não foi criado para viver só. 14ª informação. A família é o início, a base, a origem de todas as sociedades. A sociedade começa na família. A igreja começa na família. Os grupos sociais começam na família. Sem família não há sociedade. Sem família não há grupo social. Sem família não tem igreja. A família é a base. A família é o início de tudo. 15ª informação. A igreja mística é uma sociedade perfeita. Quando falamos de igreja mística, estamos falando da igreja de Jesus espalhada na face da terra, em meio a todas as denominações, a todos os credos cristãos, genuinamente cristãos. A igreja mística, a igreja de Jesus, a igreja santa, a igreja imaculada, esta sim é uma sociedade perfeita, é uma sociedade ideal. Já a igreja local, ou no termo técnico, a comunidade local de fé, a comunidade de fé, esta não. Esta é composta de criaturas humanas, as mais diversas possíveis, cada um com o seu pensamento, cada um com o seu jeito de ser, cada um com a sua opinião. Esta não é perfeita, mas a igreja de Jesus, a igreja mística, esta sim, ela é perfeita, ela é mais do que perfeita, ela é povo especial, povo, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 16ª informação. A igreja é um modelo da sociabilidade humana. É o modelo mais completo, é o modelo mais perfeito. E eu repito, estamos falando da igreja mística de Jesus. Quando discorremos nas várias páginas das Sagradas Escrituras, encontramos dezenas de referências que mostram a igreja como um dos principais centros de sociabilidade da criatura humana. Até mesmo nos nomes que a igreja recebe nas Sagradas Escrituras, nos transmite esta ideia de sociabilidade. Se não, vejamos, a igreja é comparada com um corpo, e um corpo é o elemento que depende, cada órgão depende do outro órgão, cada tecido depende do outro tecido, é um conjunto. A igreja é um corpo. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 3 e também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Cada um depende do outro. Isto é sociabilidade, isto é igreja, isto é corpo. A igreja também é comparada com uma família. Efésios 3, 15 e Efésios 2, 19. A igreja é uma grande família. E como família que somos, aprendemos uns com os outros a nos desenvolvermos e a estabelecermos uma comunhão. A igreja é uma família e, como família, é um exemplo de sociabilidade. A igreja também é comparada na Bíblia
com um edifício. 1 Coríntios 3:9, Efésios 2:21 e 1 Coríntios 3:12. E como edifício que a igreja é, também um elemento depende do outro. A parede depende das pilastras, as pilastras dependem da base, a base depende do solo, o teto depende da parede. A igreja é um edifício e, como edifício, é um exemplo de sociabilidade. A igreja também é comparada com um castiçal, a igreja é comparada com árvore, a igreja é comparada com um grande exército. Como castiçal, a igreja ela possui os seus membros como as hastes do castiçal, que precisam que o óleo desça na haste central e seja distribuída para todas as outras hastes. A igreja, como castiçal, é um exemplo de sociabilidade. A igreja, como árvore, é um exemplo de sociabilidade, porque todos os galhos, todos os ramos dependem do tronco central, que é Jesus. E nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. A igreja também é um grande exército. E como exército, a igreja é um exemplo de sociabilidade. Porque o nosso Deus, ele é chamado de o Senhor dos exércitos. O comando vem dele. E se o comando vem dele, existe uma unidade, uma unicidade de propósitos. 17ª informação. Livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem, dada por Deus, de tomar decisões, de fazer escolhas. Livre-arbítrio é um fragmento de Deus na vida do ser humano para que ele tenha a capacidade, a habilidade de tomar decisões. O livre-arbítrio, ele não anula a soberania de Deus. O homem não é um anômalo, o homem não é um robô, o homem não é uma marionete. Ele toma decisões. E esta capacidade de tomar decisões foi dada pelo próprio Deus. Há na Bíblia alguns versículos que falam sobre isso. Josué 24:15. Escolhei hoje a quem servais. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Abraão diz para Ló: se escolheres a direita, irei para a esquerda. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Tudo isso nos mostra que o homem, ele possui a capacidade de tomar decisões. 18ª informação. O livre-arbítrio é um fragmento, é um reflexo da soberania de Deus. Na verdade, Deus é soberano e, como soberano, ele toma decisões, ele faz escolhas e ele transferiu esta mesma capacidade para o homem. Porém, no homem, esta capacidade é chamada de livre-arbítrio. E qual é a diferença do livre-arbítrio humano e da soberania de Deus? É que Deus faz escolhas e toma decisões e não precisa dar satisfação a ninguém, porque ele é soberano. O homem, quando faz escolhas e toma decisões, primeiro, o homem sofre, o homem colhe, o homem sofre as consequências das suas escolhas, sejam elas boas ou sejam elas más. Segundo lugar, o homem sempre dará satisfação de tudo aquilo que ele fez ou faz. Esta é a diferença de soberania de Deus e livre-arbítrio do homem. 19ª informação. O livre-arbítrio do homem não anula nem interrompe a soberania de Deus. Ou melhor, o livre-arbítrio do homem não anula nem a soberania e nem a presciência de Deus. Deus é soberano, Deus é presciente, ele sabe de todas as coisas que vão acontecer mesmo antes delas acontecerem. Inclusive, Deus deu capacidade para o homem tomar decisões. Porém, se Deus é presciente e onisciente, ele já sabe quais são as decisões que o homem vai tomar. Isso parece meio loucura para nós. Isso está enquadrado
dentro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, coisas que nós simplesmente não entendemos. Mas o certo é que nós temos liberdade para tomar decisões. E Deus é soberano para tomar a decisão que Ele quiser. E Ele é presciente já para saber as decisões que nós tomamos. E isto não tem nada a ver com a predestinação calvinista. Isto nos fala muito da graça arminiana. Deus, Ele é soberano e nós temos livre arbítrio. 20ª informação. O trabalho não é uma maldição advinda do pecado. Mesmo porque, quando Deus ordenou ao homem que trabalhasse, o homem ainda não tinha pecado. O homem ainda não tinha caído. O homem ainda não tinha desobedecido. Então, o trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho verdadeiramente dignifica o homem. O que aconteceu com o pecado é que, por consequência do pecado, o homem passou a trabalhar mais, a se desgastar mais, a sofrer mais por conta do trabalho, por conta do pecado. Mas o trabalho em si é uma dádiva, é uma bênção de Deus. 21ª e última informação. A criatividade não é um dom dado apenas para algumas pessoas. A criatividade é uma habilidade, é um atributo dado por Deus a todos os homens. Todos nós somos seres criativos. Alguns mais, outros menos. Alguns nem usam sua criatividade, porém todos possuímos a criatividade. Alguns usam para o bem, outros usam para o mal, mas o certo é que todos somos seres criativos. Deus nos fez assim. É por isso que a ciência vai se desenvolvendo e se expandindo cada vez mais. É como dizia aquele velho ditado: a necessidade é a mãe da criatividade. Nós somos seres criativos e quem nos fez assim foi o Senhor Deus. Então, nós chegamos na 21ª informação desta lição de número 4, os atributos do ser humano. Eu espero que estas informações, que estas 21 informações venham verdadeiramente servir para que o amado professor, a amada professora, possa dar uma aula ainda com mais excelência e assim está esclarecendo as dúvidas dos alunos e o nome do Senhor nosso Deus ser glorificado. Obrigado pela atenção que você nos deu até o presente momento. Não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, porque é muito importante para nós saber que pessoas estão se interessando pelos nossos vídeos. Então também não se esqueça, se possível, de clicar na sineta das notificações para que você receba toda semana, assim que lançarmos o nosso vídeo, você possa recebê-lo de primeira mão. Aproveita e dá um joinha aí no nosso vídeo e faz um comentário, diz que gostou, emita a sua opinião, participe destes nossos vídeos. E não esquece também, se puder, curta a nossa página no Facebook e também nos siga no Instagram. Todas as nossas redes sociais possuem o mesmo nome: Facebook, YouTube e Instagram é Roque Ribeiro Oficial. Então te espero lá. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família, sua igreja, sua EBD, sua classe e a sua próxima lição. Deus abençoe.